Bom dia, meu nome é Miguel Almeida. Hoje vamos falar nesta conferência da qualidade do ar. Ora bom, no setor industrial, tanto a AMI, food, química como farmacêutica, cada setor industrial apresenta diversas considerações mínimas, por exemplo, a resistência da corrosão, à pressão, à aplicação de alta ou baixas temperaturas solicitadas mecanicamente. Temperatura ambiente, cujo a temperatura do meio e dos fatores mais importantes, dada a natureza do plástico dos nossos tubos flexíveis. A pressão de trabalho depende diretamente da temperatura. Quanto maior é a temperatura, menor é a pressão de trabalho. No ambiente, a umidade em intempérie, que inclui variações térmicas e raios ultravioletas do sol, substâncias agressivas, químicas, detergentes, em indústria e como alimentar ou farmacêutica ou em cosmética, presenças físicas de soldadura, etc. Este aspecto relaciona a nível de resistência à corrosão ou à influência de características dos tubos conectados, conexões utilizadas em ambientes onde estão componentes de trabalho. O caudal necessário, que dependerá do diâmetro e do comprimento dos tubos, como também os acessórios utilizados. Nas conexões, para além do indicado, é necessário considerar o tipo de rosca, métrica, gás, cónica, cilíndrica, tipo de fixação de tubo e estaquicidade. Para além disso, nós temos para pequenas instalações os tubos rígidos, os tubos PQs, para redes de ar comprimido com diâmetros de 12, 15, 18, 22 e 28 mm em poliamida rígida de alta qualidade, resistência à corrosão, versátil e sem manutenção. É um tubo rígido de alumínio, resistente à corrosão, caudal ótimo graças à parede interior lisa. A pressão de funcionamento varia entre menos 0,95 a 15 bares, no diâmetro de 12 a 22, e de menos 0,95 a 7 bares, nos diâmetros de 28, em função da temperatura. A temperatura deste tubo varia entre menos 30 a 70 graus. As conexões CQs são conexões para instalação adequada para este tipo de tubo, tanto de PA, em poliamida, como em alumínio. Diâmetro exterior, 12, 15, 18, 22 e 28, instalações rápidas e fáceis. Cortar, conectar e preparar. Montagem e desmontagem sem utilização de ferramentas. Pressão de funcionamento, menos 0,95 a 15 bares. Isso já tinha mencionado um bocadinho mais acima. Rosca cilíndrica de acordo com o ISO 288/1, com junção circular. Considerações prévias gerais. A seleção de acessórios e de tubos é determinada por três principais pontos: condições de aplicação, pressão e temperatura, condições ambientais e condições de uso, construção mecânica e versões do produto, tamanho e forma. Depois temos as conexões punch-in, conexões de ressalto, roscadas, por clique, acoplamentos e múltiplas conexões. Aqui apresentamos uma gama dos nossos acessórios. Na parte de cima temos os acessórios de engate rápido, os que nós chamamos por Quick Start. Depois temos acessórios para engate no interior do tubo, acessórios roscados, tanto interior como exterior, e acessórios clip fixing, acessórios para uma indústria mais específica. Conexões para tubos flexíveis. Temos os conectores, os QS, plásticos e metálicos. Metálicos de latão niquelado ou inoxidáveis.
Na classificação geral, considerando as principais características técnicas, o tubo para estes acessórios são calibrados externamente e são adequados para pressão e vácuo. Temos a rosca métrica, paralela, compatível com a rosca G. A vedação está assegurada por meio de um anel de vedação recomendado. A rosca cónica R, vedação por meio de rosca revestida, e não é necessária uma superfície de vedação adicional. É possível reutilizá-la até 5 vezes. A rosca G, rosca mais curta, profundidade de instalação constante, anel de vedação promutável. Na classificação geral, considera-se famílias de conexões rápidas QSM e QS, Quickstar, Mini e Standard. NPQM, Standard de metal, conexão metálica e a um preço atrativo. O NPQH, Standard de metal, resistente à corrosão, pressão e temperatura. O NPQP, para uso em aplicações em condições ambientais extremas. O NPQR, conexão rápida em aço inoxidável, resistência máxima à corrosão e substâncias químicas. O CRQS, conexão rápida de aço inoxidável, alta resistência à corrosão. E o QSVO, conexão retarda à chama para o uso em todas as áreas onde há risco de incêndio. Gama de conexões rápidas, Quickstar. Conexão rápida para tubos flexíveis calibrados em diâmetros interior. Esta vasta gama de conexões tem algumas características em destaque, como por exemplo, o anel azul não desgasta, não desengata, perdão. Na maioria das versões, o vedante interior é labial, por isso assegura-se uma melhor estanquicidade, mesmo nos tubos em movimento. A pinça interior de aço inoxidável agarra o tubo sem o danificar, mantendo a forma redonda do mesmo. O sistema resistente à vibração e a picos de pressão. Aptos para trabalhar com pressões e com vácuo. Há modelos para praticamente todas as aplicações possíveis. Modelos direcionais a 360 graus, fundamentais para outros rotativos até 500 RPM. Na gama Quickstar Standard existem dois tipos de rosca. Uma designadamente cônica, com o vedante de acordo com o DIN 2999-1 e o ISO 7/1. Não precisa de qualquer substância ou componente vedante adicional, pode ser utilizada em até 5 vezes este tipo de acessório. A outra rosca cilíndrica é mais curta e um vedante circular de acordo com o DIN ISO 228/1, sem precisar de outro tipo de vedante. Profundidade de montagem constante, vedante incorporado e promutável. Custo da montagem inferiores, pode ser utilizado muitas vezes rosca G mais recomendada. Comparação de gamas de conexões rápidas de aplicações alimentares resistentes à corrosão e a detergentes. Temos o NPQH, o NPKA, o NPQP, o NPCKC, o CRQS e o NPQR. Portanto, no NPQ, agora temos aqui várias temperaturas, mediante o tipo de acessório.
que vai de menos 20 a mais 150 graus. Mediante a aplicação, poderemos optar por um acessório ou por outro. Por exemplo, no NPQH varia entre os 0 e os 150 graus, e, por exemplo, no NPQR é dos menos 20 aos 150 graus. Aqui vai variar um bocado o tipo de aplicação e tipo de indústria que estamos a aplicar este material. A nível de pressões, podemos trabalhar em pressões máximas entre 10 a 20 bares, também mediante o tipo de aplicação. Depois temos vários tipos de resistência à corrosão, que vai desde do CRC3 ao CRC4. Aplicações em standard, limpeza regular, limpeza intensiva, altamente resistente à corrosão e contactos com alimentos. Por exemplo, o NPQR já vem com o certificado para FDA e que já pode estar em contacto com alimentos. As nossas conexões totalmente estanques de aço inoxidável ISO 316, conexões de aço inoxidável Clean Design, para aplicações em áreas expostas a limpezas intensivas. Classe de resistência à corrosão máxima, CRC4, para aplicações pneumáticas com um intervalo de temperaturas até aos 120 graus e com uma faixa de pressão de menos 0,95 a 12 bares. Para tubos flexíveis de 4, 6, 8 e 10 milímetros, com rosca de conexões entre AM5 e 1/8, a 3/8 com vedante integrado em PEK. Âmbito de aplicações: alimentar, contacto com alimentos. Múltiplas conexões. Estas são fichas de multipino, pneumáticas. Para as conexões múltiplas, temos o KDVF ou o KSV, de tamanhos 5, 6, 8 e 32 posições. As tomadas de derivação para tubos de 2, 3 e 4 milímetros de diâmetro interior do tubo. O equivalente em 3, 4 e 6 milímetros de diâmetro exterior. Corresponde às referências ESV-PQ e ESDV-PQ. Diâmetro nominal de 4 milímetros. Pressão de trabalho de menos 0,95 a 16 bares. Temperatura de trabalho menos 10 a mais 60 graus. Tubos flexíveis de calibração interior. Tubos flexíveis em espiral. Combinação ótima de tubos e conexões segundo a aplicação, ferramentas e acessórios. Aqui apresenta-se um gráfico de como a temperatura interfere na pressão de trabalho. O intervalo de valores de pressão e temperatura são relacionados. A pressão máxima recomendada depende diretamente da temperatura do meio, ar comprimido e do meio ambiente. Aqui pode-se analisar, por exemplo, um tubo que esteja a uma temperatura de 60 graus, a pressão máxima que ele vai suportar é à volta de 11 bares. Considerações prévias: raio de curvatura relevante ao caudal. Raio mínimo de curvatura, caudal de função, diâmetro, comprimento. Aqui está acaba por ter um gráfico e depois acaba por ter aqui um link para o cálculo do qual é a nossa curvatura, a curvatura que o tubo pode fazer sem quebrar ou sem mudar o diâmetro do tubo. A nossa série PUNH, resumidamente, é a nossa gama básica
a básica, a gama estrela, o nosso produto standard. Este tubo é fornecido, ou pode ser fornecido em 12 cores, diâmetros de 2 mm a 16 ou em polegada de 1/8 a 5/8. Depois temos um novo tubo, PUN-HF, que é um tubo também com as mesmas características do PUN-H, com a vantagem deste tubo já vir com um certificado para FDA e que está apto para contacto com oxigênio. Depois temos o nosso tubo PUN, tubo altamente flexível, com diâmetros exterior calibrado a partir de 3 mm até 16. Certificado TUV, adaptado para correntes de arrasto 5 milhões de ciclos. Vários tamanhos disponíveis para entrega, diversidade nas cores, tubo flexível duplo, tubos flexíveis em espiral e espiral no formato duplo. Depois temos aqui o quadro mais à direita, que tem os nossos diferentes tubos, temperaturas, pressões e certificados, onde é que podem ser aplicados e qual é o tipo de proteção que tem. Por exemplo, a nível de temperatura, a nível de ambientes químicos, é uma questão depois de consultarem. Isto está disponível no nosso site, na nossa plataforma. O PEN e o PLN, poliuretano, tubo de poliuretano para ar comprimido, distingue-se por ser altamente resistente aos produtos químicos e hidrólise. Tubo flexível de 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16 mm. O PFAN, material PFA ou o PTFAN, muito resistente térmica e mecanicamente. Tubo flexíveis 3, 4, 6, 8, 10, 12, FDA 14 e 16. E material VO, contacto com alimentos. Aqui, da mesma forma, do lado direito, teremos aqui mais especificado quais são as temperaturas, pressões e as resistências do próprio tubo. Ora bem, combinação de tubo flexível e conexões segundo a aplicação. Nós aqui temos tubo flexível anti-estático, com conexões metálicas maciças, proteção máxima para componentes elétricos e eletrónicos. Tendo em atenção que onde se aplica, para este tipo de aplicação, sempre que se aplica tubo anti-estático, os acessórios têm que ser metálicos, que era para assim conseguirmos ter uma boa descarga de eletricidade estática. Alta segurança para zonas de apresentação de perigo e incêndios graças às propriedades não inflamáveis, tubo flexível controlado de acordo com o DIN 5510-2. Estamos a falar do PUN-VO. Ideal para aplicações com exposição a salpicos de soldadura. Estamos a falar do PUN-VO ou PAN-VO. É um tubo duplo que tem um revestimento por fora que evita que o tubo fure com os salpicos de soldadura. Aqui estamos a falar de acessórios para fixar os tubos, suporte para multitubos, PKK3 ou PKK4 ou 6. Tubo exterior, isto são medidas exteriores do tubo. O PKK3 é para tubo de 4 exterior, o de 4 é para tubo de 6 e o PK6 é para tubo de 8. Para colocação de tubos em paralelo.
Suporte para tubos, o PKS4, que impede que a dobra do tubo flexível e facilita a colocação de tubos flexíveis a 90 graus. Depois temos as nossas abraçadeiras, as NPAW, para fixar os tubos, e a nossa espiral para fazer a proteção dos tubos exteriores. Depois temos as ferramentas de corte de tubo que se apresenta do lado direito. Agora vamos falar um pouco das nossas unidades de tratamento de ar, a nossa série MS. Por exemplo, 1 milímetro é uma questão só de 1 milímetro cúbico contém até 180 milhões de partículas de sujidade, até 80 gramas de água a 50 graus, 0,03 miligramas de óleo, diversas impurezas químicas como chumbo e mercúrio. O ar comprimido é mais eficaz quando se entendidas as seguintes condições. Em zonas industriais, 1 metro cúbico de ar contém aproximadamente mais de 180 milhões de partículas de pó, mais de 50 gramas de água a 50 graus, mais 0,03 de óleo e diversos produtos químicos como chumbo. Como é desenvolvida a passagem de ar como numa unidade de tratamento de ar? Qualidade de ar, o ISO 8573-1 de 2010 é uma norma que rege atualmente a classificação de diversos níveis de qualidade de ar comprimido. Portanto, nós na classe de ar temos 3 dígitos. Por exemplo, neste caso, o que apresentamos aqui é o 543. O 5 diz respeito às partículas de ar, às partículas que estão no ar comprimido. O 4 diz respeito aos líquidos e o 3 diz respeito ao óleo. E estes números variam mediante o número a qualidade de ar, a qualidade de filtragem que temos no nosso grupo de manutenção. Em primeiro lugar, é preciso conhecer qual o caudal máximo necessário para cada tipo de consumidor, atuadores, válvulas ou sopros. Todos os atuadores necessitam da mesma quantidade de ar comprimido. Que tipo de qualidade de ar comprimido o compressor proporciona e qual o tamanho das conexões necessárias. Isto significa que o ar do compressor passa, no mínimo, por um secador com refrigeração, o que arrefece a 3 graus e que, no máximo, foi filtrado a 40 micron. Caso contrário, o filtro de 40 micron torna-se necessário. Configuração de uma unidade de tratamento de ar. Portanto, o que tínhamos falado atrás, classe 744, isto é, grupo de filtragem de 40 microns, mais 3 graus e óleo 5 miligramas por metro cúbico. Se pusermos um filtro de 5 microns, temos então a filtragem a 5 microns, mais 3 graus e óleo 5 miligramas por metro cúbico. Isto dá uma classe de 644. Posicionamento de servopneumático com válvula de distribuição proporcional, terminais de válvulas, válvulas de ferramentas pneumáticas.
filtragem de 5 microns, mais 3 graus óleo, com derivação para outros níveis de filtração. Portanto, aqui poderemos fazer a derivação do ar com uma classe de 644. Agora, se adicionarmos um filtro de 1 micron ao nosso grupo, já vamos passar para uma classe de 243 e na derivação anterior continuamos com uma classe de 644. Se passarmos então a colocar mais um filtro de 0.01 micron, passamos a ter à saída do grupo uma classe 142 e no distribuidor continuamos com uma classe 644. Se colocarmos um filtro de carvão ativo, passamos para uma classe de 141. Indústrias de semicondutores, produtos farmacêuticos, normalmente obrigam a este tipo de filtragem pelos componentes em si. Então aí teríamos que adicionar também um secador por membrana, tendo em conta que este secador por membrana não é para uma fábrica, mas é para um dispositivo específico, para uma zona específica, por causa do caudal que ele ao fim vai debitar, ou vai deixar passar. E então aqui já conseguimos ter uma classe de 1, 3, 1. Já baixámos o número do meio, um número. Configuração de uma unidade de tratamento de ar. A aplicação de temperaturas baixas, o ar do processo seco, transporte de pó, produção alimentar seca. Ar em contacto com alimentos, seco, filtragem 0.1 micron, menos 40 graus, e óleo 0.01 miligramas por metro cúbico. Qualidade do ar 121. Otimização de ar, da unidade de ar de tratamento de ar. Combinação inteligente a selecionar e configurar uma unidade de tratamento de ar com filtragem submicrómetra. O caudal diminuiu significativamente. Combinar dois tamanhos otimiza o custo e o tamanho da unidade. Sobredimensionar os filtros micrómetros aumenta o seu desempenho. Isto é, nós, para mantermos o caudal necessário à saída, conforme vamos adicionando filtros, vamos reduzindo o caudal. Nós, nas nossas unidades, temos a hipótese de juntar dois tamanhos de unidade. A unidade MS4 com uma unidade, por exemplo, MS6. Basta colocar uma peça intercalar para conseguirmos juntar as duas unidades e não termos uma quebra de caudal tão grande à saída. Conforme vamos pondo filtros mais apertados, ele vai perdendo caudal. No exemplo que temos aqui, por exemplo, nós tínhamos até esta zona, os 1150 litros por minuto, mas depois conforme vamos metendo os filtros, os microfiltros, ele vai perdendo caudal, quer dizer que depois no final temos 900 litros por minuto. Ora bem, conclusões. Ar limpo é essencial. Filtragem e secagem, tanto quanto necessário e o máximo possível para a aplicação. Norma 8573-1 de 2010. Guia para definir qual a qualidade necessária a cada tipo de aplicação. Combinação de dois tamanhos para caudais adequados.
unidades de tratamento de ar com várias qualidades e várias pressões, drenagem automática apenas onde são necessárias. Aquela oferta inclui os cartuchos de reposição, as conexões e os silenciadores. Ar comprimido de sala de compressores previamente seco a mais 3 graus. Secadores dimensionados para um caudal real de consumo de forma a obter um nível ideal. E agora vamos falar um pouco das nossas unidades de tratamento de ar com safety. Na série MS, todas as funções safety. Válvulas on-off, de acionamento manual 3.2 via AM, bloqueável com cadeado na posição de fecho, possibilidade de incorporar manómetro, escalas em bar, MPAs ou PSIs. Ao fechar o ar, é expulso através do silenciador. Por meio de uma conexão buscada, é possível introduzir o escape. Posição reconhecível visualmente. Direção de ar da esquerda para a direita ou vice-versa, com o código Z na referência, validado para todos os componentes da série. Isto é, nós poderemos ter nos nossos grupos de alimentação de ar, podemos fazer a alimentação da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. A única letra que muda é o Z no final da referência. E aí, tendo esse Z, já sabemos que a alimentação é da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, como standard. Os reguladores de pressão podem incluir cadeados, manómetro vermelho, verde, para a série MS4 e MS6, indicadores de grau de comatagem de filtros. Os nossos filtros podem levar estes indicadores em cima, que se estiver tudo bem com o filtro, se ainda não estiver comatado, está verde, e conforme vai ficando mais obturado, ele acaba por passar a vermelho. Série MS, todas as funções válvula on-off 3.2, possibilidade de incorporar manómetro, escala em bar, MPA ou PSIs, tensão de alimentação de 24, 110, 220, não inclui os cabos de conexão. Acionamento manual auxiliar por um botão ou bloqueável. Válvula de arranque progressivo, ADL, pneumática de duas vias, 2.2. O assento principal abre o alcance a 50% da pressão de entrada. Agora falemos nas nossas válvulas, na nossa série MS6SV. Série de válvulas para descarga segura. MS6SVD, MS6SVC e MS6SVE. Estamos a falar na categoria PL. Portanto, categoria 1, categoria 3 e categoria 4. Isto varia um bocado do grau de segurança que a máquina assim o obriga. Portanto, poderemos ir da categoria 1 à categoria 4. Portanto, PLE, PLC, PLE, PLD. Válvula de segurança tipo MS6SVC. Conexão elétrica com ou sem acesso aos alternadores manuais. Mecânica e pneumática de eficácia comprovada. Categoria 1 até PLC, de acordo com a ANN ISO
849-1, para assegurar o escape do ar e a pressurização progressiva, válvula de arranque progressivo. Nossa série MS6 SV, MS9 SV, caudal 2.700 litros por minuto, 8.300 até 16.050 litros por minuto. Portanto, na série MS6 estamos a falar até 5.700 litros por minuto, na série MS9 poderemos ir aos 16.650 litros por minuto. Caudal de escape, isto é, de 2 para 3, estamos a falar na série MS6 7.600 litros por minuto, na série MS9 20.000 litros por minuto. Caudal progressivo e ponto de pressão para a comutação ajustável. PLC B10 1.200.000, o B10D 2.400.000 ciclos. Na série D, na série MS6SV-D, portanto estamos a falar numa categoria mais alta de segurança, 2 canais independentes para escape de ar e para pressurização, válvula de arranque progressivo, circuito categoria 3, de acordo com a norma ISO 13849-1. Detecção de posição das 3 válvulas de assento integradas, absolutamente redundante, redução de caudal comum de falha. Caudal 4.300 litros, caudal de escape 9.000 litros por minuto. PLD, PLE. O B10 900.000 ciclos, o BL10D 1.800.000 ciclos. Se falarmos na nossa série SVE, ela compõe 2 canais independentes para escape de ar e para pressurização, válvula de arranque progressivo. Circuito categoria 4, de acordo com o ISO 13849-1. Detecção de posição das 3 válvulas de assento integrado, análise de teste de sensores, cíclico e contínuo. Absolutamente redundante, redução de caudal comum de falha. Voltamos a falar nos caudais de 4.300 litros e no escape 9.000 litros. O PLD e PLE, 900.000 ciclos, 1.800.000. Exemplos de aplicação. Pressurização e descarga de ar. MS6 SVD e MS6 SVC. Categoria 3, PLD. Categoria 1, PLC. Séries MS com certificação ATEX. Certificação ATEX para zona 2, categoria 3 gás. Certificação zona 22, categoria 3 pó. Versões especiais para a ATEX, união de módulos MS, WP, EX. Placas base MS, AG, EX e bobinas e solenoides ATEX. Tamanhos 6 e 4, configuração MSB, opcionalmente EX2. Pronto, e é tudo. Muito obrigado por este bocado que despenderam. Obrigado.